Oi, gente, Grupi é feito de muitas histórias e hoje a gente vai contar uma história infelizmente triste. Uma mulher de 49 anos que afirma ter feito uma cirurgia de catarata e, segundo ela, ficou cega de um dos olhos e perdeu parte da visão do outro olho. Ela mora no setor Vila Independência e já tentou, segundo ela, de todas as formas, resolver esse problema depois que fez esse exame em uma clínica particular aqui de Grupi. E a gente vai hoje entender toda essa história. Nós estamos chegando aqui na casa dela. O portão está aberto, ela está ali porque ela, como não consegue enxergar, ela deixou aberto pra gente marcou o horário. Olha aqui, o quintalzinho dela com as rosas do deserto, né? Bem caprichosa, como sempre. Tão bonitas as plantas. E a dona Elisângela está aqui. Dona Elisângela? Sim. Como é que vai? Bom. Então, a gente está aqui com a dona Elisângela. Ela tem 49 anos, é isso, dona Elisângela? Isso. E, segundo ela, fez uma cirurgia em uma clínica aqui de Grupi e teve esse problema na visão. A senhora antes enxergava de forma normal e depois dessa cirurgia que aconteceram esses problemas, foi isso? Eu enxergava tudo, só não conseguia ver letrinhas muito pequenininhas. Aí eu fui fazer o exame de vista. Aí eles encaminhou para fazer uma cirurgia de catarata senil. E aí fui e entrei e aí eu enxergava. Quando? Em abril? Dia 30 de abril, 6 horas da manhã, estava marcada a cirurgia. Eu fui para o centro cirúrgico, era 6h40. Saí de lá, disse que era 10 para meio-dia, a pessoa que me pegou lá. Isso em abril, né? E depois dessa cirurgia, o que aconteceu? Sim, dia 30 de abril agora de 2022. Aí eu saí cego. De tudo, de tudo, de tudo. Já no mesmo dia, no dia seguinte? Na hora, já saí quando eu me acordei da anestesia, eu estava na escuridão. Mas eu pensei que tivesse algum trem tampando o meu zóio. E eu perguntei a pessoa que estava me acompanhando, que veio para me acompanhar na cirurgia, eu falei, o que está tampando meu zóio? Ela falou, nada, só o óculos que eles mandou trazer. Eu falei, o porquê está escuro? Eu falei, eu não enxergo nada. Esse zóio aqui, ó, ficava escorrendo uma água e ela pegava um paninho, papel e ficava enxugando. O olho direito. Aí escorria aquela água sem parar. Aí eu falei para ela, será que furou meu zóio, que essa água quente escorrendo? A senhora não estava entendendo, a senhora foi fazer uma cirurgia, foi fazer um exame para uma correção de grau de repente... Fui fazer um exame de vista para usar um óculos, para enxergar letrinhas pequenininhas que eu via. Mas se eu tirasse a foto no celular e puxava o zoom, eu via perfeito. Entendi. Mas aí encaminharam por quê a senhora para uma cirurgia de catarata? A senhora entendeu isso? Não sei não. Eu fui a clínica de uma outra clínica que eu consultei, ele deu encaminhamento para uma cirurgia de catarata senil. Será que era isso que estava atrapalhando a visão da senhora? A senhora não sabia, né? Não, um especialista que normalmente não sabia, saber. Não. Mas só agora, como eu fui para Goiânia, procurei mais outro médico, passei por 3 médicos já. Eu fui entender e fui descobrir que o tipo de cirurgia catarata senil que eles encaminhou para fazer não existe na minha idade, só em pessoas muito idosas ou quem sofreu algum acidente ou uma pancada no zóio. E eu não tive nada disso. E o médico falou assim, que não existe catarata senil na minha idade e principalmente nos 2 zóios de uma vez. Bom, e depois dessa cirurgia que a senhora fez, que a senhora recebeu esse encaminhamento, a senhora perdeu a visão. Como é que está a visão da senhora hoje, do olho direito e esquerdo? Eu saí cego de tudo e dor demais. No outro dia, depois de um dia, eu consegui ver o vulto desse zóio. Direito, o esquerdo? Muito ruim. E esse zóio aqui ficou cego de tudo, Esse aqui a senhora não enxerga, o direito não enxerga nada? Esse aqui ficou cego de tudo. Esse aqui eu vejo o vulto apagado, embaçado. Então,
E aí... Depois de tudo isso que aconteceu, dona Elisângela, a senhora deixou de fazer uma porção de coisa. Eu estou vendo aqui que o quintal da senhora, ele é bem cuidado, né, com as rosas e tudo mais. Mas a senhora parou o quê? De trabalhar, de fazer o que a senhora mais gostava? Parei de tudo. Minhas plantas morreu muita. Pode ver que minha área, meus tempos, tudo bagunçado. Só coisa que a gente é fraco de situação, mas eu gosto das minhas coisas arrumadinhas, tá tudo bagunçado, minhas coisas. A senhora passa a maior parte do dia assim sentadinha, como é que é? Eu fico mais no escuro, eu entro pro quarto com a luz apagada, que aí que o óculos é muito abafado, que ele não pode entrar ventilação, para não entrar poeira, e não posso ficar sem ele. Aí eu entro pro quarto, que eu tiro ele, e a dor é uma dor insuportável, porque tem o resto do trem que saiu do meu zóio, que eu peguei, que lá saiu de dentro do meu zóio. Saiu alguma coisa do olho da senhora? Sim, eles deixaram um pedaço de um fio. Quem vê diz que é um fio. Eu danei feder carniça. Estava muito mal. Aí um dia eu chorando muito, ele foi rasgando meus olhos, saiu no canto. E eu consegui tirar ele e eu tô com ele guardado. A senhora está buscando formas de de responsabilizar quem fez isso? A senhora está procurando a justiça? Sim. Reuniu laudos, provas? Sim. Quero sim. Eu tenho laudos, tenho provas. Tenho foto do jeito que meus olhos estavam, do jeito que eu fui para Goiânia, entre a vida e a morte. Do dia que fez 3 meses eu consegui chegar numa clínica em Goiânia. Quando o médico viu, minha consulta era marcada para ir 2 horas da tarde, no dia que eu cheguei lá. Aí, como eu cheguei da rodoviária cedo, já fui direto para a clínica, eu viajei 12 horas. Quando eu cheguei lá, que eles viram o meu estado, nem não era meu médico que ia me atender, não era aquele. Eles viram o estado que eu cheguei, o médico já mandou a recepcionista imediato já preparar a sala e me levar imediatamente lá para dentro, que meu caso era de vida ou morte. Muito grave. E aí, quando ele fez os exames, ele falou assim, seus olhos, e eu com um pano aqui aparando, escorrendo a água. E o zóio meu vermelho, que tem as fotos todinha ali. Isso foi em que mês? Um mês depois? Foi depois, dia que fez 90 dias, eu consegui chegar nessa clínica. E lá a senhora fez todos os exames, fez o laudo? Na hora que o médico fez o exame lá, que ele me examinou, ele viu o estado que eu estava, aí ele no primeiro exame ele já falou, o seu zóio direito está cego de tudo, você não vê nada. Eu falei, não. Ele falou assim, e o esquerdo, você só vê um vulto. Eu falei, um vulto mais ou menos. Falei, um vulto preto e branco, mas não dá para eu identificar. Para eu andar, assim, onde eu vou, a mão assim na frente, que o que tiver para avisar. Você vai segurando. E depende do que tá, eu levo a mão de lado para assim, para ir passando, saber onde é que eu ia passando, porque o vulto muito ruim. Aí o médico lá viu, aí como ele viu o estado que eu estava, ele falou que é muito grave, ele falou, não sabe como eu não dei um teto e como eu sobrevivi e como eu suportei quanta dor. Aí ele falou, dentro do Victor, foi um negócio do Victor do meu zóio que está o problema, e a infecção estava toda topada, aqui todinha, aqui topada de infecção, e aqui é tudo dolorido, aqui todo topado, que, portanto, no exame que eles fez, não estava tão tampado de infecção, não deu para ele conseguir ver a bola preta do meu zóio, que estava tampado. Dona Elisângela, então aí ele passou esse laudo, a senhora agora está reunindo essa documentação para tentar reverter essa situação, voltar a enxergar e, claro, ser indenizada por isso, porque é um transtorno muito grande que a senhora está passando. E eu conheço a história da Dona Elisângela, porque ela já fez tratamento contra a hanseníase, já passou por muitas barras assim, e agora mais essa, infelizmente. A gente está aqui hoje para expor esse caso para toda a sociedade e também tentar ajudá-la de alguma forma. Pessoal, o Tocantins conta hoje com a Associação das Vítimas de Erros Médicos, a AVEM Tocantins. Qual que é o papel dessa associação? É justamente dar esse apoio jurídico para pessoas que afirmam que foram vítimas de erros médicos. A associação avalia o caso e ajuda essas pessoas. A gente está aqui hoje, a gente aproveitou e chamou o presidente da AVEM Tocantins para avaliar o caso da Dona Elisângela e saber como eles podem ajudá-la a recuperar a visão e de forma jurídica também. Vou conversar aqui com o presidente da associação que está aqui com a gente, o Isaías Gomes,
e que já conversou com a Elisângela por telefone e pode nos dizer o que de fato ele constatou nessa conversa e o que a AVEM pode fazer para ajudá-la. Pois não, senhor Isaías, esse caso é bem complicado, né? A gente está vendo que ela está sofrendo. O que a AVEM pode fazer para ajudá-la? Sim, Jair Santos, é uma situação muito típica que tem acontecido nesses casos de cirurgias de cataratas. Principalmente as cirurgias feitas embasada no sistema de mutirão, que nós vamos levantar exatamente se essa cirurgia está colocada dentro do momento de mutirão nesta clínica citada em Gurupi, tá? Nós vimos aqui, de acordo com o relato da dona Elisângela Pires, o relato é muito sério, muito grave. Todo o procedimento que foi feito, né? Ela primeiro foi encaminhada por um médico, encaminhando para uma cirurgia de catarata senil, sendo ela uma senhora de 40 e poucos anos, 48 anos. Eu sou especialista em visão, tá? Eu sou formado nessa área de visão, então nós temos já um costume de nos relacionar com esses casos e eu verifiquei aqui, como a dona Elisângela mesmo já relatou, que outros médicos duvidaram de que o caso dela era uma catarata senil. Nós vamos levantar todo esse caso, tá? Vai ser levado ao jurídico para analisar toda a documentação, laudos, exames que foram feitos, como foi feito, como que esse encaminhamento para a cirurgia foi procedido, se realmente havia essa necessidade desta cirurgia, e que foi uma cirurgia que terminou muito ruim, porque a paciente entra numa clínica enxergando e pelo relato dela e os conhecimentos que eu tenho desses casos, ela é portadora de um cansaço visual. Uma pessoa que depois dos 40 anos precisa usar um óculos para enxergar perto bem. Por quê? Depois dos 40, geralmente, acontece o período de presbiopia. Essa pessoa precisa passar a usar uma correção visual para ler, fazer serviços manuais e não é o caso de uma doença. Isso não é doença. Correção visual para perto ou para longe não é exatamente uma doença. Pode ser uma doença, mas não caracteriza que é uma doença. Então, nós vamos levantar todo esse caso. Agora ela está nos apresentando todos os documentos que ela tem, todo o receituário, todos os procedimentos que foram feitos, e nós vamos levar isso para o jurídico, e o jurídico vai analisar, e nós vamos ver confirmar ou não um erro médico. Se tem um erro aqui, a associação já se colocou à disposição da dona Elisângela e nós vamos tratar desse caso, nós vamos cuidar e dar esse cuidado jurídico, né? E também nós vamos ver a possibilidade de um cuidado psicológico, tá? Vamos ver parceiros da AVEM para dar esse cuidado psicológico e nós vamos pedir à dona Elisângela que aguarde só esse momento. Certo. A gente vai continuar acompanhando esse caso, né? A gente sabe que a AVEM está começando esse trabalho aqui no estado de Tocantins para ajudar mesmo as pessoas que estão passando por situações como essa. Dona Elisângela, a gente deseja boa sorte. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo está sensibilizado com o que aconteceu com a senhora e a gente vai continuar acompanhando o caso. Vamos pedir respostas para essa clínica, né, que a senhora afirma ter feito isso. Foi. E vamos continuar acompanhando tudo isso, tá bom? E torcer para que tenha um final feliz para a senhora, tá bom? O que eu mais quero é me livrar dessa dor e voltar a enxergar e voltar ao normal. E vai dar certo, se Deus quiser. Que poder fazer minhas coisas tá difícil, não tá fácil. A pior dor que tem é a dor da escuridão, e se depender dos outros. E se andar tropicando, caindo, cair aqui, cair ali, batendo a cara nas portas.
Não é fácil. E as humilhações. É por isso que eu fico pensando, é por isso que os cegos e mudos e surdos são nervosos. Porque depende das pessoas e as pessoas humilham. Porque a gente vai pedir uma informação, a pessoa vem dando mal resposta. É difícil. Dona Elisângela, muito obrigado e a gente volta a qualquer momento aqui nas redes sociais com mais informações sobre esse caso.